Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Vejam só, para tentar ajudar vocês sobre o novo assunto, que não é tão novo assim, a gente já está vendo em 3 momentos. Então a gente vai começar. Eu resolvi fazer esse vídeo para tentar tirar as dúvidas de vocês, certo? Então a gente vai começar do básico, do básico, do básico. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Essa é a estrutura normal que ela deve vir. Duas retas paralelas, uma reta S e uma reta T, cortada por uma reta transversal Y, certo? E a partir daí que a mágica acontece. O que a gente tem de definições de retas paralelas? A gente tem os ângulos alternos, que são aqueles que ficam fora das duas retas paralelas. Então a gente tem os ângulos alternos, certo? Que são todos aqueles que vão ficar fora desse interior das paralelas. Esses aqui serão os ângulos alternos. Tudo que tiver aqui fora, do lado de cima e do lado de baixo, serão os ângulos alternos, certo? E a gente também vai ter os ângulos internos, que são chamados alternos internos, certo? Ângulos alternos, alternos externos, ângulos alternos externos e ângulos alternos internos. Quando ele fala de internos é porque ele vai ficar nesse espaço entre as duas paralelas, certo? Então todos os ângulos formados aqui, aqui e aqui serão ângulos alternos internos. Teremos 4 ângulos e teremos também os ângulos alternos externos, que são os de fora, que também teremos mais 4 ângulos, certo? Todas essas figuras elas obedecem a alguns pré-requisitos que vocês só conseguirão fazer se vocês tiverem aprendido eles no 7º ano. O primeiro pré-requisito é: como a gente vai utilizar essas definições de retas paralelas, levando em consideração ângulos, a gente tem que saber quem são eles. Eu tenho o ângulo de meia volta, que mede 180 graus. Eu tenho que saber o que é um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Eu tenho que saber o que é um ângulo de uma volta completa, que é um ângulo de 360 graus. Essas propriedades vão ser muito importantes para mim, para que eu possa resolver esses problemas, já que eu vou utilizar essas definições de ângulos para que eu possa resolver todos e quaisquer problemas envolvendo retas paralelas cortadas por uma transversal. Outra, também assunto de 6º e 7º ano. Propriedade de ângulos opostos pelo vértice. Quais são essas propriedades? Ângulos opostos pelo vértice. Eu tenho uma abertura de duas retas se cortando. Elas vão formar 4 ângulos. E vai formar 2 ângulos opostos pelo vértice. Um na vertical e outro na horizontal. Por essa propriedade ele diz que esses 2 segmentos de ângulos opostos, eles serão idênticos. Então se aqui tem uma abertura A de ângulo, do outro lado haverá uma abertura A', que tem a mesma espessura, o mesmo tamanho, espessura não, o mesmo tamanho que a abertura de ângulo A do outro lado oposto, certo? São propriedades simples, mas que vocês vão perceber que são muito importantes. Voltando para cá. Outra propriedade dele é que
todos os segmentos desse ângulo aqui, esses quatro ângulos, eles são simétricos aos ângulos simétricos ou congruentes, certo? Aos ângulos de baixo, da reta de baixo. Se eu tenho duas retas paralelas, ela faz um corte transversal, a garantia dela ser paralela é tudo que ela formar em um ângulo, nesse ângulo aqui, quando ela cortar essa reta, ela vai formar ângulos. A mesma coisa de abertura de ângulo que ocorrer aqui, obrigatoriamente terá que acontecer aqui embaixo também. Certo? Essa é a propriedade. Certo? Então o que quer dizer isso? Se eu tenho esse ângulo oposto aqui, alterno externo, ele é exatamente igual ao alterno interno quando eu translado ele para cá. Esse ângulo vai ser exatamente igual a esse. Então, se aqui é x, aqui obrigatoriamente tem que ser x. A mesma coisa aqui. Aqui não tem nada, mas eu tenho uma referência aqui no ângulos alternos internos, que 120, esse ângulo oposto aqui no lado interno da paralela. E ele, por essa mesma propriedade, ele também estará aqui, por simetria ou congruência. Certo? Eles serão iguais. Então, se aqui é 120 graus, aqui obrigatoriamente será 120. Certo? Outra coisa, lembra da propriedade oposta pelo vértice? Então, a mesma propriedade vale. Se eu tenho aqui esse ângulo evidenciado pela propriedade de ângulos opostos pelo vértice, e alternos internos também, eles serão simétricos, logo serão iguais. Se aqui é 120, aqui obrigatoriamente tem que ser quanto? 120. Se aqui é x, aqui obrigatoriamente, como é o ângulo oposto e alterno externo dele, ele vai ter que ser exatamente igual a ele. Então, se aqui é x e aqui é o oposto e igual, são simétricos, então aqui tem que ser x também. A mesma propriedade vai lá aqui embaixo. Agora a gente vai para a parte de resolução desse problema. Tudo que a gente viu até agora foi definição de como a gente pode utilizar essas propriedades para facilitar a nossa visualização de cálculo, certo? Mas vamos voltar ao triângulo, as duas retas paralelas como elas eram anteriormente. Tem duas retas paralelas aqui, ó. Vou escrever bem organizadinho aqui. Só vou reescrever essa aqui, porque ela está um pouco poluída de algumas informações. Mas nós temos aqui, ó, uma abertura de ângulo X. E aqui ângulos alternos externos, aqui ângulos alternos internos. Eu tenho aqui que essa abertura aqui vale 120 graus. Como em tudo na matemática, tudo que é algo desconhecido, nosso objetivo é descobrir o seu valor. Sempre. Sempre a gente vai tentar descobrir o seu valor. Então, qual é o nosso intuito quando a gente tem uma reta paralela, onde tem um valor de x? Descobrir, independentemente de quem seja. A partir daí, a gente vai utilizar aquilo que a gente aprendeu. Primeira coisa é, aplica a lei de simetria de ângulos alternos externos e internos, aplicando simetria. Esse ângulo, ele é exatamente igual a esse por simetria, ambos, certo? Essa abertura é exatamente igual a essa, certo? Então, se aqui é x, aqui obrigatoriamente tem que ser x, porque eles têm o mesmo tamanho. A partir daqui, eu vou para os pré-requisitos que eu devo ter para construir esse problema, certo? O primeiro pré-requisito é todo ângulo a ser formado, a gente tem que analisar o quê? Que abertura de ângulo é formada quando eu tenho a soma desses dois ângulos. Só com esse ângulo eu consigo resolver? Não, que uma variável única, sem nenhuma operação a ela ligada, não quer dizer algo algum. Então a gente tem que criar essa situação. E como a gente cria? A partir de conhecimentos e pré-requisitos anteriores. Quais são eles? A gente aprendeu no sétimo ano
que toda figura que tem um ângulo raso, um ângulo de meia volta, a soma dos seus ângulos obrigatoriamente tem que dar igual a 180. Então, com isso, eu volto para outro conteúdo do sétimo ano, que é equação. Como é que eu começo a equação? A soma disso aqui, ó, tem que ser igual a 180. Então, eu tenho que equacionar isso aqui. Vai ficar 120 mais x formou um ângulo de meia volta. Mais x formou um ângulo de meia volta. Se formou um ângulo de meia volta, a soma desses dois obrigatoriamente tem que ser igual a 180. A partir daí, o que é que eu tenho que fazer? A partir disso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que equacionar com as ferramentas de equação, que é o quê? Tudo que for letra, que é chamado de parte literal, incógnita, variável, alguns nomes são dados a ele, matemáticos, tem que ficar no primeiro membro. Tudo que for número tem que ficar no segundo membro. Certo? Então eu vou fazer uma coisa chamada operações inversíveis, certo? Onde eu vou mandar tudo que for número que tiver aqui para o segundo membro. E tudo que fosse letra e tivesse no segundo, eu teria que mandar para o primeiro. Obedecendo essa regra, tudo que o número estiver fazendo no primeiro membro, ao ir para o segundo membro, passando pela igualdade, ele tem que fazer o oposto. Certo? Vamos lá, vou deixar o x aqui. Vou deixar o 180 aqui, porque ele é número e já está no seu lugar devido. E vou mandar. O 120 é um número positivo. Quando ele passa pela igualdade, ele vai ter que fazer o oposto. O oposto de positivo é negativo. Feito isso, eu vou ter que resolver essa operação simples. E vou chegar aqui, x será igual a 180 menos 120. Logo, x será igual a 60 graus. Então, o valor dessa abertura, que foi o problema inicial, onde ele nos solicitou que a gente descobrisse esse valor, vai ser exatamente igual a 60 graus. Tranquilo? Aí vejam só, eu acho que com isso a gente consegue resolver a maioria dos nossos problemas, certo? Vai ter aí na ficha de vocês uma revisão básica desses conteúdos de sétimo ano. Então vocês vão ter, por exemplo, tá vendo? Tem que ir pra cá. Eu vou apagar para vocês verem uma coisinha. Vou apagar aqui, certo? Vamos apagar, né? Aí a gente vai ter alguns problemas de sétimo ano para vocês revisarem e serão pré-requisitos para vocês fazerem a atividade. Terei problemas desse tipo. Tem aqui um ângulo reto e um x aqui. E aqui vai ter 50 graus. Certo? Ao formar esses 50 graus, o nosso objetivo é descobrir o valor de x. Qual é a propriedade que a gente tem que utilizar? A abertura de 90 graus. Então a soma desses dois ângulos tem que ser igual a 90. Então eu equaciono isso. 50 mais x igual a 90. Faça a mesma coisa. 50 está positivo, é número, tem que ir para o segundo membro. Está positivo, fica negativo. Então sobra o x aqui. Aqui vem o 90, continua lá.
E o 50 passa negativo. 90 menos 50 será igual a 40 graus. E assim vai aumentando o nível de dificuldade em cada questão. Você vai ter problemas em que vai relacionar um ângulo de meia volta. Então, quando você for equacionar, pegar os valores numéricos, somando as partes literais, que são as letras incógnitas, você vai ter que equacionar referente ao total dessa abertura de ângulo. Se for um ângulo de meia volta, será 180. Se for um ângulo reto, a 90 graus. Se for um ângulo de uma volta completa, 360. Espero que tenha ajudado e boa sorte.